Bom dia, boa tarde, boa noite e, por que não, boa madrugada para você, querido ouvinte do Boleirês, a linguagem da bola. Mais uma semana, mais um programa repercutindo fracassos da dupla Grenal. O Inter empatou 1-1 com o Corinthians em Itaquera e o Grêmio perdeu mais uma para o organizado time do Atlético Goianiense. Hoje um programa especial, né? Estamos com o campeão do mês da nossa Liga do Cartola, Francisco Burnes, e vou pedir para ele falar o destaque dele sobre o jogo do Grêmio. Boa noite a todos, então. Obrigado, Estevam. Uma satisfação aqui ter conseguido a liderança do mês de junho no Cartola. E meu destaque é fora Thiago Nunes. Já deu. Os jogadores não entendem o que ele passa, é uma bagunça o time. E fora Thiago Nunes. Previsível, Chico, previsível. Cartana 182. Olha, eu vou seguir o nosso convidado, apesar que eu acho que muito é o comprometimento dos jogadores que está faltando. Mas é isso, para o Thiago Nunes. Pacheco, vai, começa o Muro das Lamentações. Não, o destaque é a unanimidade, fora Thiago Nunes. O trabalho vai ser interrompido aí. E o que tu acha disso, Batata? A gente corneta aqui o Grêmio, mas como eu disse no outro programa, né? A gente corneta, mas a gente tá com uma facada no peito aqui, porque o Inter tá mal também. O meu destaque de hoje fica Thiago Nunes. Gostei, Batata, gostei. Vamos começar de Grêmio, né? Pra prestigiar o nosso amigo. Pra prestigiar o nosso amigo Chico, que também não tá muito feliz igual nossos colegas gremistas. Mas o que vocês acharam do jogo? Acho que o Grêmio até fez um primeiro tempo mais ou menos razoável, né? Mas o segundo tempo foi uma vergonha. Cara, realmente, vendo a escalação do Grêmio e tal, a gente viu um time, de novo, com mais sentido. A gente até ficou empolgado antes do jogo, porque o meio-campo parecia ok e tudo mais. Claro que o Matheus tá muito mal individualmente, mas a gente estava empolgado com a escalação do Jean-Pierre e tudo mais. A gente ficava um pouco preocupado só com a questão dos laterais, né? Porque o Rafinha não vem rendendo bem e o Diogo Barbosa vem nos deixando dúvidas do porquê que ele se tornou jogador de futebol. E, bom, no primeiro tempo o Grêmio até estava razoavelmente bem. Eu achei que podia ter pressionado um pouco mais. A gente não sabe como é que tá a parte física, mas achei que ele um pouco passivo sem a bola. O time tá precisando ganhar. A gente podia ter dado uma pressão maior, mas tá, isso depende do físico, que a gente não sabe tão bem. E também uma questão que me incomodou muito é que a gente até viu isso em outros jogos hoje, e vem vendo há muito tempo, que no futebol hoje em dia tu não consegue mais ficar com a bola no campo adversário, rodando e tal. Tu precisa ou atacar rápido em transição, ou busca o lado e faz a jogada de cruzamento. Claro que não um cruzamento a esmo, um cruzamento bem feito, já vem falando isso há algum tempo, e o Grêmio no primeiro tempo, às vezes, ficou muito tempo com a bola no meio, trabalhando, e até perdeu algumas, cedeu alguns contra-ataques que não precisava. Não estava gostando do Douglas Costa e do Ferreira invertidos, não estava rendendo bem, até que hoje uma troca, o Douglas Costa foi para a esquerda e o Grêmio melhorou um pouco naquele momento, teve algumas jogadas e tal, mas o fato é que, de qualquer maneira, ainda assim, parece que falta algo. O Grêmio não tem a liga em campo, tá nervoso, é verdade, a bola tá queimando, a parte psicológica tá pegando sim um pouco, e a marcação ainda tá muito ruinzinha, porque a marcação foi para a zona, mas parece que não tá bem ajustado, os jogadores não estão bem acostumados ainda a isso, se confundem muito, e aí, claro, no início do segundo tempo levou um gol, e a parte psicológica, ela tá pegando bastante, tá ficando difícil, quando a gente leva um gol, vem aquela ducha de água fria, parece que nada mais dá certo, a gente começa a trocar enlouquecidamente, e aí sim, nada mais funciona, então tá difícil, tá complicado mesmo a situação do Grêmio. Então, Pacheco, eu ia trazer 2 pontos aqui, junto com o que tu falou da marcação. Primeiro o primeiro ponto é o Thiago Nunes, né? Então ele muda a marcação do Grêmio para 2 linhas de 4 e 2 na frente, para um 4-1-4-1, e ele muda de novo para hoje, que foi umas 2 linhas de 4, com o Jean flutuando. E aí ele fica trocando isso, ao mesmo tempo que na fase ofensiva, ele muda o time do 4-3-3 ou 4-1-4-1, como preferirem, para um 4-2-3-1 com o Jean de costas, ou até com o Jonathan Robert de costas,
que é um jogador até que nem no banco teve hoje, ou nem tá sendo cogitado mais no time. Então, aí puxando o fio da primeira fase do programa, ele não tem nenhuma convicção do que ele vem fazendo, e aí os jogadores não entendem também, né? Então fica uma confusão generalizada. E o segundo ponto é que tem 3 jogadores no time, e aí eu vou colocar o Rafinha fora disso, que estão muito abaixo tecnicamente, que é o Diogo, o Matheus Henrique e o Diego, né? Então o Diego tá muito pouco participativo no jogo e tá ganhando poucas divididas na área, então tu vê que ele tá sempre um segundo atrás na jogada, ele não chega no primeiro pau. Hoje o Douglas Costa cruzou, enfim, ele virou cruzador de bola no segundo tempo, né? Quando ele inverteu com o Ferreira. O Diego não conseguiu chegar nas bolas, que ele chegou pelo chão, deu um chute rasteiro. E aí o Diogo e o MH não tem nem o que falar, né? Fica muito claro visualmente no jogo, né? Então é esse mix aí do Thiago Nunes nas confusões dele desde o início do ano. Então, aí com 3 meses de trabalho, trocando de semana em semana o método, e os jogadores, com esses 3 jogadores aí baixando o nível do time, junto com a pressão, né? Boto fé no que os dois falaram. Mas, cara, é deprimente ver a vontade dos caras jogando. Deprimente. Falando bem como torcedor, assim, cara, tu olha aquilo ali e chega a ser ridículo, cara. Porque eu fico pensando nos meus amigos, na galera. Eu fiz educação física, né? Então, imagina a quantidade de gente que eu conheço que tá nesse mundo da bola e que quis virar jogador. Cara, tu imagina se eu ganhasse 100 mil reais pra correr atrás da bola, velho. Mano, eu ia estraçalhar o gramado de tanto que eu ia correr naquilo lá, velho. E os caras não tem um pingo de vontade de ter raça, de botar raça naquele time pra jogar bola, meu. Não existe. E aí, além disso, nosso treinador não consegue ajeitar de maneira alguma, né? E não tem como ele ficar. Hoje não tem como ele ficar, não vai ficar. Possível. É só a indignação que a gente tem hoje no Grêmio. Ô Cartana, vou discordar aí, cara. Eu acho que o time tentou lutar, assim, meu. Não tô dizendo que todos os jogadores e tal, mas eu vi bastante luta de indignação na cara de alguns jogadores, sinceramente. Mas depois que a gente tomou o gol, a gente parou. Cara, aí virou cruzamento, bola na esquerda, na direita, cruzamento. Cruza. Mas é bagunça. Isso é bagunça. É que aí já é bagunça completa, já, o psicológico já se abateu e tal. Mas pra mim, lutar, a gente lutou, cara. Só isso que eu achei. Eu não vi tanto assim. Cara, a gente termina o primeiro tempo com 13 chutes a gol e não consegue fazer o gol. Sabe? Falta muita coisa. Não. Isso é evidente. Falta muito mesmo. E, cara, é esse o ponto. Acho que a gente vai ter que trocar. Provavelmente o nome que o mercado apresenta vai ser o Filipão, né? E, cara, é óbvio que o Filipão é um treinador que a gente sabe que tá ultrapassado, né? A gente sabe que não é o que foi um dos melhores treinadores do mundo lá no início do século, não é mais nem perto disso, tá ultrapassado. Dificilmente a gente vai conseguir ganhar algum título com ele esse ano, ou a longo prazo. Esse ano, né, tá totalmente comprometido, mas pensando a longo prazo e tal, provavelmente no ano que vem e tal, isso não vai acontecer. Mas nesse momento o que a gente precisa é urgente sair dessa situação, e o Filipão vai chegar aí, vai passar confiança para os jogadores, vai simplificar a parte tática ali, vai fazer uma retranca, uma marcação, vai voltar para a marcação individual, que não é a melhor do mundo, mas talvez o Grêmio esteja mais bem adaptado, vai fazer retranca, vai usar muito jogo aéreo com o Diego, aquele jogo feio, mas competitivo, e vai ser isso aí, o Grêmio vai conseguir seus pontinhos ali e tal, vai se afastar da parte de baixo, mesmo que esteja comprometendo, né, se comprometendo a longo prazo, mas nesse momento é o que tem que ser, né? Não tem antecipatória aí, não tem. Fala, Estevão. Não, eu ia falar uma coisa que me incomoda bastante, é sobre o uso do Darlan, né? Que mal joga com o Thiago Nunes, hoje entrou aos 40 do segundo tempo, junto com o Wanderson também, que é outro jogador. Até o Chico falou uma coisa interessante no nosso grupo mais cedo, que eu já tinha também pensado, assim, que poderia jogar o Wanderson e o Rafinha juntos, né? O Rafinha, com toda a experiência dele, acho que podia quebrar o galho na lateral esquerda, como o Grêmio às vezes joga com os laterais um pouco por dentro, podia jogar com o Rafinha ali, ajudar na construção também, porque o Diogo Barbosa tá muito mal, né? Hoje o drible que ele toma do Dudu, né? Que era jogador do Inter, é uma vergonha. Pro Cebolinha no Beira-Rio. Mas isso aí tu tá falando do século passado. Mas sim, Cebolinha é muito bom jogador, dava baile em todo mundo aqui no Brasil. E também sobre o Ferreirinha, né? Eu vejo muitas críticas com ele, mas eu acho ele um muito bom jogador. Claro que tá sofrendo, porque como o time tá em má fase, nem o Douglas Costa
nesse início rendendo bastante, tentou alguns chutes fora da área, mas acho que quando o Grêmio se acertar agora novamente, acho que vai se acertar, o Grêmio tem um time de muita qualidade, mas tem que sair dessa zona turbulenta aí, porque 2 pontos em 21 tá difícil. E tem outra Não, coisa esses testes que... do Thiago, Estevam, é engraçado, desculpa, Patata, já te passo a palavra. Vai lá. E a gente fala do esquema tático de marcação e de ofensividade, que o Thiago ficou mudando de um pro outro e pipocando. O Thiago, ele errou as escolhas dele desde o início também, né? Então o Thiago insistiu no Lucas Silva. O Thiago primeiro viu o Renato insistindo no Tassiano, insistindo no Lucas Silva, insistindo em Alisson. Ele chegou no Grêmio e ele repetiu os mesmos erros do Renato, né? Sem a idolatria, sem a estátua, sem os gols, sem gol no Mundial. E, e é um absurdo, na verdade, a gente pensar que o Rafinha não foi testado na esquerda com o Wanderson pedindo passagem, né? A gente sabe que o Rafinha jogou anos e anos na esquerda na Europa e isso nunca foi testado. Isso é informação, nunca foi testado. E, e aí é um absurdo, né? Então a gente pensa no Lucas Silva também, que até há pouco tempo foi. Agora sim ele foi arquivado, né? E aí puxando o ponto do Darlan também, que hoje entrou aos 41 pra fazer o quê, né? Então a gente simplesmente não entende, né? São muitos erros em poucos meses de trabalho. E fica muito confuso para os jogadores mesmo, né? Até o Cartana fala do salário, assim, que eu discordo também, que nem o Pacheco. Mas fica uma bagunça generalizada, os jogadores não entendem qual é a ideia de jogo, né? Fica completamente ao relento, né? E uma coisa que eu falei no programa passado, né, que inclusive foi mencionado por um Instagram que a gente sempre comenta aqui, né, que é o Futebol e Tática, que o Grêmio jogou muito pelo lado esquerdo, né, no primeiro tempo, muito pelo Ferreirinha, pelo lado do Ferreira, né, mas ele não consegue ter a vitória pessoal, porque ultimamente, como a gente tem falado também, né, o Grêmio tá muito lento, muito espaçado, e não consegue deixar o Ferreira nem o Douglas Costa em situação de mano a mano, né, então acaba sendo ineficiente os dribles deles, às vezes quando eles driblam um jogador já tem outro na cobertura, por causa dessa lentidão do time do Grêmio, né? E hoje aí ficou bem claro isso também, mas eu acho que foi muito mais pela organização do Atlético Goianiense, que é um bom time, né? Do Barroca, time bem organizado mesmo. Um jogador que me chamou muita atenção e que eu também vi uma análise nesse Instagram, né, do Futebol e Tática, é o Marlon Freitas, né, um volante, o camisa número 8 do time, que tem qualidade com a bola no pé, né, e também na questão da marcação, né, ajudando bastante ali no setor defensivo, protegendo bem a zaga, né, então o que a gente fala pro Inter, né, aquele 5 que falta pro Inter, um cara que tem um passe mais longo, tem uma qualidade de passe também pelo chão. Esse Marlon Freitas aí, ele me chamou bastante atenção. Fora a organização, né, do Atlético Goianiense, mas isso não é desculpa, né? O Grêmio deveria ter ganhado, né? Mas com certeza a pressão interna, né, ela é muito grande, externa também, né? Tanto que quando saiu o gol do Atlético Goianiense, teve fogos de artifício ali nos entornos da arena. E isso era um sinal da torcida, né? Estar acompanhando o jogo ali de perto e pressionando os jogadores, a direção e tudo mais, por essa pífia, né? Essa pífia campanha do Grêmio. 7 jogos, 2 pontos, né? 2 empates e 5 derrotas. Impressionante. Olha, bem preocupante a situação do Grêmio, né? E eu não vou dizer que tá ruim, não. Tá muito bom pra ti, cara. Mas só... Tá maravilhoso. Mas só puxar um gancho aí do que falou o Chico antes, entrar o Darlan no final. Parece que no segundo tempo hoje ele tava já desesperado, o Thiago Nunes tentando se salvar. Ele colocou todos os jogadores que reclamavam que não entravam. Ele colocou o Léo Chu na lateral esquerda, ele colocou o Darlan, ele tentou, tipo, meu Deus do céu, olha só, vou botar os caras aqui e ver se vocês me deixam mais um joguinho. Acho que foi mais ou menos esse o pensamento dele, ao colocar o Darlan faltando 3 minutos para acabar o jogo. Faltou só colocar o Fernando Henrique pra cumprir essa lista aí, Pacheco. E a gente ia perder o jogo mesmo, né? Podia perder os pontos. O importante era botar o Fernando Henrique pra jogar. Agora, mais uma coisinha que eu queria comentar também é, a gente tá falando muito dos ponteiros do Grêmio e tal, e eu acho que tá faltando um ajuste de posicionamento nos ponteiros do Grêmio, porque eu vejo que tanto o Ferreira quanto o Douglas Costa parece que eles não sabem se eles estão jogando
com o ponteiro mais fixo no lado, se eles estão jogando para vir para dentro. Parece que muda muito essa situação, parece que há muita liberdade, mas uma liberdade bagunçada, assim, uma liberdade que né, vem da desorganização e não de uma questão, né, que seja boa para o time. E isso ainda é combinado com dois laterais que não passam muito, né? O Rafinha não é o cara que mais faz ultrapassagem, o Diogo Barbosa, então, ainda menos. Isso aí eu acho que dificulta muito. Parece que o ponteiro nunca sabe para onde tem que ir, o lateral também não. E isso aí acaba prejudicando os dois e todas as jogadas de lado de campo do Grêmio. E aí o Grêmio acaba fazendo esses cruzamentos ruins, né? Acaba jogando a bola para ela de qualquer jeito, às vezes antes que perca ela, e aí não leva a lugar nenhum mesmo, só faz perder a bola, irritar o torcedor e qualquer coisa. Só para informar, né, que a gente tá gravando aqui pós o jogo do Grêmio, o Thiago Nunes acaba de ser demitido, tá? Tá dando entrevista agora, seu desligamento do Grêmio, que, como disse o Pacheco ali, Amém. as preces de vocês foram ouvidas. Não sei quem vai vir, né? Se vai vir Felipão, a gente ainda não sabe. Mas queria pegar um gancho do Batata ali antes de a gente passar pro Inter, que é uma coisa que me indigna, que a gente exige muito pouco, porque o Atlético Goianiense, a gente viu hoje, já tinha acompanhado antes também, tá mostrando um bom futebol. O Fortaleza também, um bom futebol. Times de menor expressão que dão um baile na dupla Grenal. O Fluminense também, que é um time que não tem grandes nomes, mas também joga um baita futebol. O Bragantino, claro, com mais investimento, líder do Brasileirão, muito bem também. O Atlético Paranaense. Então a gente tem que exigir mais criatividade. Agora vai vir um Felipão pro Grêmio. Vamos supor que venha um Felipão pro Grêmio. A gente não vai ver uma evolução, como disse o Pacheco, pensando em 2022. Parece que pensam um agora só, não pensam no futuro para... Hoje o treinador que tem que vir pro Grêmio é pra salvar. Tem que salvar hoje. Não, sim, mas não existe... O que eu quero dizer é que não, na dupla não existe projeto. No Inter, começou com o Ramírez, falaram que iam bancar o Ramírez, teve 3 meses, foi embora. E agora o Thiago Nunes também, para romper com o Renato, né, que vinha há bastante tempo no Grêmio, o treinador mais longínquo da Série A. Aí veio o Thiago Nunes, vem embora. Claro, não tá dando certo, mas só para mostrar que não existe projeto na dupla Grenal. Mas Estevam, se é pra salvar, que nem disse o Nick, eu acho que tem que vir o Celso Roth, então, né? Não, essa tu não vai colar, Batata. Mas, Estevam, eu concordo com a tua crítica, mas um ponto eu quero trazer em relação a esses times estarem jogando bem e muitos times grandes não, né? Como é o caso do Grêmio e do Inter, mas também tu pega Corinthians, por exemplo, e até o Flamengo não tá tão bem para a qualidade que tem, é que é muito mais fácil tu jogar sendo time ruim, né? Sendo franco atirador, sendo time que não tem a responsabilidade de ganhar, que pode marcar, jogar no contra-ataque. O time grande, infelizmente, com a obrigação de vencer, ele tem que ir para cima, ele pega o adversário fechado, ele tem que criar, ele tem que achar algum espaço, e aí é bem mais difícil estar do lado de cada. Ser o time que realmente é grande, que tem que vencer, acaba sendo mais difícil de tu implantar uma parte tática, né? No caso, olha o Rogério Ceni, por exemplo, no Flamengo, no Fortaleza, ele tinha espaço para contra-atacar, para transicionar, era um jogo. Agora no Flamengo, os adversários entram dentro do gol e ele tem que encontrar espaço de qualquer jeito e aí ele não está conseguindo ter a mesma felicidade que ele tinha lá, e esse é um exemplo dentre tantos outros aí que a gente vê no futebol. Não, eu concordo contigo que a pressão é menor e tal, mas a gente vai ver, por exemplo, o Bragantino subiu ano passado e tá dando um baile em todo mundo. Ano passado também já estava demonstrando um bom futebol, agora com a continuidade do Barbieri, tá muito bem, é o líder do Brasileirão, tá classificado na Sul-Americana, até lamentei, né, que vai pegar o Del Valle, porque são 2 grandes times que podiam ir mais longe na Sul-Americana, mas um vai ficar pelo caminho. Mas acho que a gente tem que exigir mais dos nossos dirigentes e também dos nossos técnicos brasileiros, né, que estão, na minha opinião, ultrapassados em relação aos que vêm aqui e fazem o que querem, né? Claro que o Flamengo e o Palmeiras tem times com mais qualidade, com dinheiro, mas o Abel Ferreira e o Jorge Jesus vieram aqui e fizeram o que quiseram. Também o Kudê, quando veio aqui, também estava muito bem. Então acho que, bati meu bingo já falando do Kudê. Mas e tem o Antônio Oliveira também no Atlético Paranaense, né? Fazendo um grande trabalho. Também, bem lembrado, tá fazendo um ótimo trabalho no Atlético Paranaense. Mas vamos passar para falar do Inter. Quero ver o que o Batata tem a falar
sobre um empate, né? Um jogo horrível, horroroso para um sábado, 9 horas da noite, é um jogo horroroso. Porque não existe. Dois times que não estão jogando nada e o Inter consegue tomar o gol no final do jogo. E eu acho que o empate foi o lucro, porque o Inter foi muito atacado, o Daniel fez várias defesas, podia ter perdido o jogo. O Inter com um recheado de novidades, né? Estreou o PV, Paulo Vitor, que veio do Botafogo até. Teve uma dobradinha ali na lateral esquerda, né? Acho que muito por causa que era a estreia do Guri e o Gustavo Mosquito ia cair por aquele lado. Então dobrou Léo Borges e Paulo Vitor. Eu não gostei disso. Acho que ele tinha que ter entrado com um jogador mais rápido ali na ponta. Também teve a estreia do Cuesta, né? Juan Manuel Cuesta, que é um jogador que veio para a base, um colombiano, e já estreou. Acho que tem que entrar aos poucos, claro, jogou só o primeiro tempo, mas acho que eu tô bem preocupado com o Inter, né? Principalmente na sequência que tem agora, pega o São Paulo, depois tem o Grenal e depois já vai jogar contra o Olímpia na Libertadores. Então, são 2 jogos cruciais antes da Libertadores. O São Paulo também está na zona do rebaixamento, mas é um time melhor que o Inter, mais organizado, ganhou o Paulistão, sofreu muito com desfalques, Covid também, o Crespo pegou Covid. E depois tem Grenal, né? E Grenal é muito parelho, mas ultimamente só tá dando Grêmio, então eu tô bem preocupado, ainda mais que vai ser na Arena. O Inter venceu uma vez só na Arena, então tô... Não, tu tá louco. Tu tá louco, Estevam. Tu viu o jogo do Grêmio hoje? Tá preocupado. Mas tu viu o Ele jogo do favorito, Inter? né? Pelo amor de Deus. Não, eu vou discordar, não é vacina nada. Favorito. O Inter não tá jogando nada. O Grêmio tem Pfizer, jogadores 2 individuais. doses. Não, mas ô Pacheco, quantos grenais que a gente viu o Inter chegando melhor que o Grêmio, com o Kudê chegou melhor que o Grêmio e perdeu. Agora também no início, o Thiago Nunes estava com o Renato estava mal, tinha Grenal, ressuscitava o Renato. O Renato nos últimos tempos, viveu de Grenal, porque ganhava o Grenal e aí ficava no clube. A gente até debateu isso aqui no programa. Não dá para dizer que o Inter chega favorito pro Grenal. Eu não consigo falar isso. Mas, ô Batata, antes de vocês comentarem isso, sobre o Grenal, que vai ser no sábado que vem, mas quero saber o que o Batata achou do jogo, né? Porque mais um empate tá preocupante. Eu tô preocupado com a situação do Inter. Não, eu até achei que eu nem ia falar sobre o jogo, né? Já foi entrando um outro debate aí. Mas falando do jogo, eu nem queria, na real, falar, né, de Inter e Corinthians. Como tu disse, né? Um jogo feio, né? E vendo a escalação ainda do Inter, a gente ficou ainda mais preocupado. Até comentei no grupo que, pô, se o Inter com os titulares tomou gol pro Ribamar, né? Um legal e o outro que foi anulado, era óbvio que o Inter ia tomar um golzinho ou da lei do ex ou do Mosquito, né? É sempre assim, nome folclórico ou lei do ex sempre atacam o Inter, né? Mas o Inter até que fez uma partida ok, né? Devido às circunstâncias, esse empate ele foi bom, né? Claro que em questão de tabela, né? E de como o Inter iniciou o Brasileiro, esse placar não foi bom, né? E o Inter saiu ganhando com um gol de pênalti, mais um de Edenilson, né? E mais um pênalti que ele bate e bate muito bem, né? Um lance até que foi polêmico de que o Cuesta estava impedido, né? Mas segundo a regra, impedimento não impede, né? Que seja cometida a infração. Então, no caso, ele sofreu a falta, teria que ter sido dado o pênalti, né? Como foi dado. E o Inter saiu na frente, seguiu no primeiro tempo, até o final do primeiro tempo ali, tendo uma boa marcação, não tendo muitos sustos, né? Mas no segundo tempo, aí com as mudanças, o Inter recuou ainda mais, né? Jogou no segundo tempo inteiro por um contra-ataque, para conseguir fechar um contra-ataque, mas não tinha velocidade para isso, né? O Maurício ficou aberto por um lado e o Patrick, que já vem de uma série de jogos bem grandes e também não está correndo nada, nem quando está 100%, pelo outro lado, né? Então não tinha ninguém para armar esse contra-ataque. E aí o Corinthians cresceu, né? E criou diversas chances. O Daniel fez belas intervenções, né? E
o Inter estava pedindo para tomar o gol e tomou, né? Num lance que eu, inclusive, achei um pouco de falha, mas depois vendo o replay, vi que também era uma bola difícil, né? Porque foi uma cabeçada do Luan na pequena área, né? Perto da pequena área, e aí não tinha muito que o Daniel fazer, a não ser aquela defesa ali. Pena que o Jô tava no rebote, né? Mas gostei mais uma vez da partida do Maurício quando jogando por dentro, né? O primeiro tempo ele fez boas jogadas, assim, não, o Inter não conseguiu criar muitas chances, né? Mas quando tinha alguma lucidez em algum momento do ataque era com o Maurício, né? Que é um cara que acelera um pouco o jogo, né? Acelera o passe e ele é um jogador que eu comentei até na semana passada, né? Que é um jogador que falta no elenco de Inter e Grêmio, né? Que é aquele cara que dá um passe mais rápido, um passe de primeira, né? Ou dá 2 toques na bola no máximo, né? E isso falta em Inter e Grêmio, né? E o Maurício, ele tem mostrado essas características, mas ele não consegue ter uma sequência muito grande, seja por desgaste físico, como foi no meio da semana, ou com o Ramírez, pelo menos, né? Ele jogava na mesma posição que o Tyson, então o Tyson era titular, ele até jogou junto e os dois alternavam um pouco, mas não era a mesma coisa, né? Ele jogava mais aberto daí junto com o Tyson. Então acho que o Maurício ele tá à frente, né, do próprio Bosquilha, que tá voltando e tal. Daqui a pouco o Tyson pode ser utilizado mais aberto para ser um jogador mais terminal, né? E gostei também da estreia do Paulo Vitor, cara. Foi um jogador que sofreu um pouco com o Mosquito, né? Que é até no primeiro tempo teve um lance que o Mosquito passou fácil para ele, quase fez o gol. Mas o Mosquito é um bom jogador, do Corinthians, né? E o Paulo Vitor, por fazer a sua estreia, né? Até Na próxima. estava um pouco afobado, um pouco ansioso e tal, mas não achei que ele foi tão mal assim. Apoiou direitinho, né? Foi ok, assim. Daqui a pouco ele tendo um pouco mais de sequência também. E a gente precisa ver, né? O que ele pode demonstrar aí, né? Já que a gente não vai ter o Léo Borges, que era um lateral ok também, mas a gente tem Moisés, né? Então ele vai ter que brigar com o Moisés para ver quem vai ser o titular no decorrer da temporada, né? Tu ia falar alguma coisa, Estevam? Ou era Não, outra ia pegar o gancho do Maurício, que a gente já falou bastante, é muito bom jogador, e eu acho que ele tem que ser titular do Inter. Voltando o Tyson, que jogue ele, Tyson, Edenilson, e mais um jogador de velocidade, que seja o Caio Vidal. Como tu disse, o Bosquilha tá voltando de lesão, entrando devagar, agora quando entrou, não entrou bem, mas claro, vem de uma lesão grave, mas é um jogador vai ser muito importante. Também tem o Palácio, né, que o Chico, até eu e o Chico fizemos uma aposta, mas tá, não é para agora para falar, mas acho que tem que melhorar essa transição, né? Tem que falar depois Claro, tá. Tem que falar pro ouvinte fiscalizar. Claro, vou falar depois. Mas, terminando meu raciocínio, o Maurício, acho que mesmo com a volta do Tyson, espero que volte logo. O Maurício tem que ser titular, é um jogador que acelera o jogo, né? Também tem o chute fora da área. Mas tô, em geral, preocupado, né? Falei do Grenal ali, não é vacina. Acho que vai ser um jogo difícil contra o São Paulo e contra o Grêmio, porque o Inter não tá jogando nada. Depois daquele jogo contra a Chapecoense, que jogou mais ou menos bem, todo mundo falou que o Inter mudou tudo, mas a Chapecoense é um time fraquíssimo. O Inter conseguiu, em roubadas de bola no campo de ataque, fazer os 2 gols numa transição rápida, e é isso que eu acho que o Aguirre tem que vai implementar no Inter, que é essa transição rápida, né? Mas para isso precisa ter o principal, que é uma defesa sólida, que é o principal problema do Inter. Como disse o Batata, o Lua cabeceou sozinho com todos os defensores do Inter na área. O Cuesta, de novo, não aquela música, né? Deixa ele. Vou fazer uma paródia, né? Deixa ele pular, só olha, não se mexe, porque é brincadeira. Mas acho que nessa questão tá chegando o Bruno Mendes aí, né? Que vai chegar e vai ser titular. Agora o Inter também parece que vai contratar o Gabriel Mercado. E também estão falando, né? Espero que venha também o Sidney, porque o Inter tem que reforçar a zaga, né? Para ter uma transição rápida,
para trabalhar assim num contra-ataque, o Inter tem que ter uma defesa sólida, porque vai ter menos a bola e tem que sair em velocidade. Eu acho que do meio para frente o Inter tem esses jogadores, mas a zaga tá horrível. A gente está todo o programa aqui falando da zaga do Inter, porque não existe. O Inter tomando gol de bola aérea, entram como querem na zaga do Inter. E sobre o Paulo Vitor e aquele lance, Batata, eu achei que faltou muita cobertura do Dourado ali, né? Do Dourado e também do Cuesta. Não apoiaram e deixaram o Gustavo Mosquito infiltrar ali no mano a mano com o Paulo Vitor. E sobre o Palácios, a aposta, né? Eu e o Chico apostamos, né? Eu confio muito no Palácios, acho um jogador muito promissor, uma promessa chilena. Claro que está se adaptando no Inter agora. Acho que esse modelo que o Aguirre pretende, né? Espero que consiga implementar, vai ajudar ele, porque é como ele jogava no Chile, né? Com mais transição, porque com o Ramírez era totalmente diferente. O time tentava propor o jogo. E lá na União Espanhola, ele jogava mais em transição. Então vai ser um jogador importante que pode jogar tanto pelo lado, tanto pelo meio, flutuando. Então eu e o Chico apostamos, né, que eu acho que ele vai sair do Inter por mais de 15 milhões de reais. Apostamos 20 reais, ele e o Breda também tá do lado dele, disse que não, que o Palácios logo ali vai estar jogando em algum time de segunda divisão ou de segundo escalão do futebol brasileiro. No Náutico. Mas deixa só. Oi, vai lá, Chico. Não. Só pra completar, Batata, que, enfim, nunca assisti o Palácio do União Espanhola, mas a gente tá muito vacinado com Maxi Rodrigues, com Sarrafiore, com esses homens que vêm de times bem pequenos e que pintam como grandes jogadores, mas que chegam aqui e veem que a coisa toca diferente, né? Mas é isso aí, o Palácio vai ser emprestado pro Náutico no final do ano aí, pro empréstimo de 1 ano, mais ou menos. Depois ele volta pro Curitiba. Mais ou menos assim que vai funcionar. Mas eu só queria entrar na polêmica de vocês, que vocês fizeram aí de Grenal e favoritismo. Isso aqui, o nosso intuito era não fazer um programa parecido com sala de redação, mas que discussãozinha de sala de redação essa de favoritismo em Grenal. É sempre essa mesma coisa. Aí o Grêmio, a gente sabe que o único jogo que o time do Grêmio corre pra caramba e joga bem é o Grenal. E o único jogo que o Inter joga mal mais mal do que nos outros jogos é o Grenal. Aí vocês vêm querer fazer favoritismo que o Inter tá bem, que o Grêmio tá mal. Vamos, olha, eu não vou nem participar. Se vocês começarem a falar desse lance de favoritismo aqui, eu vou sair fora. Né, porque eu já dei minha opinião. Agora, se vocês quiserem entrar nesse assunto aí, ó, pode brigar entre vocês aí, porque eu tô fora dessa aí. Já basta o Inter ficar me estressando aí. Essa foi Jansen, hein? Dose única. Nada vacinado. Até porque eu acho que o Inter tem chance de ganhar, porque o Aguirre tem um bom histórico contra o Grêmio, mas eu não confio em nada no meu time, né? Mas, cara, o que a gente pode prever é que vai ser um jogo horrível. Eu já tô vendo. E ainda fazem o jogo sábado de tarde, para o cara ficar o domingo todo estressado. Ô, meu, olha, não vai ser a primeira vez esse ano, né? Porque o Grenal, aquele primeiro Grenal do ano, ainda com o Renato e o Mar, foi um jogo terrível, né? Então talvez isso se repita, porque os dois times estão muito mal, né? O Inter tá bem mal também. O Inter tá passando meio que de compadre nos debates, porque o Grêmio tá pior, aí não chama atenção, mas tá complicada a situação da dupla. Realmente, em campo, tô vendo jogar, os dois times fazem força e não sai nada, é impressionante. Pode ver o Inter, a maior parte dos gols que o Inter fez no campeonato foram de pênalti do Edenilson. Até fugindo do debate da arbitragem e tudo mais, mas é preocupante, né? O Inter não consegue criar assim pra fazer gol. Sofre pênalti, o Edenilson bate muito bem e tal, mas tu nota que, né, falta futebol mesmo. O homem é um o leão. Famoso Edenilson P, né, Pacheco? Mudaram o nome da camisa dele até já. A Nike já tá sabendo. Edenilson entre parênteses. Mas, pessoal, a gente fala disso, mas é importantíssimo ter um jogador que saiba bater pênalti. A gente viu muito na Eurocopa também, todo mundo perdendo pênalti. Então, jogadores que batem bem é raro, né? Aqui no Brasil temos alguns que batem muito bem, que é o Gabigol, o Edenilson, também o Fábio Santos do Corinthians também é um jogador que tem uma alta taxa de acertos. Então acho que é importante ter, e o Inter tá tendo bastante pênalti e tá fazendo gol assim, mas também o que me preocupa, né, como o Pacheco disse, que o Inter não vem criando,
e é preocupante. Tem uma sequência difícil agora, São Paulo, Grêmio e Olímpia, e o Grêmio também tem uma sequência difícil, porque vai pegar o Palmeiras, que tá lá em cima, depois tem Grenal, depois tem a LDU, e se não me engano tem o Fluminense ali na frente, né, que eu já disse, ele é um time muito organizado, o time do Roger, que era o que o Pacheco queria, né, queria o Roger no começo do ano no Grêmio. Amém. Mas, cara, só antes de fechar aqui, já que estamos falando mais do campeonato, rapidamente, eu já falei do Flamengo ali antes, que eu acho que sofre muito porque tenta encurralar o adversário no seu campo, e isso tá difícil de fazer hoje em dia. E outro time que a gente tem que falar é o São Paulo, né? O São Paulo que estava tão bem no início do ano, no início da temporada, né? Foi campeão paulista com o Crespo, jogando um grande futebol, estava empolgando, e no Brasileiro, assim como o Grêmio não engrenou, tá nos acompanhando ali na zona de rebaixamento, né? Companhia tricolor por ali, e não tá jogando bem, né? Hoje vi contra o Bragantino e tal. Eu já tinha diagnosticado no tempo do Paulistão que faltava transição, tinha bom toque de bola, tinha estruturas para o jogo de posição e tal, mas era lento, né? Não transicionava como deveria, acabava caindo nessa situação de encurralar o adversário lá atrás e aí virar aquele handball, né? Bola de um lado para o outro e nada acontece. E segue assim o Campeonato Brasileiro inteiro, e não sei até quanto tempo o São Paulo vai ter paciência com o Crespo se ele não encontrar outras alternativas. Bom, acho que vamos encerrando por aqui o programa, né? Agradecer mais uma vez o Chico pela essa bela participação no programa. Ele que foi o campeão do mês de junho no Cartola. Diga, Pacheco. Não, só comentar que o Batata hoje passou o Chico no detalhe ali, né? No Photoshop praticamente. E eu tô em calço ali, hein? Pode esperar que eu tô chegando de novo. O cavalinho do Batata passou o Chico, hein? Isso aí foi um detalhe, né? O Thiago Nunes fez 0,35 hoje. Complicou minha pontuação aqui. Mas já espero que em julho estar no programa de novo pra comentar com vocês aí. E quem é o Grêmio na nossa liga, hein? Eu não vi ainda quem é o Lanterna. Eu não sei. Quem é o feliz último colocado, eu vou omitir essa informação que eu não tô sabendo. Tô no G10, mas eu vou dizer uma frase que todo mundo gosta, a ala gremista gosta bastante. Eu confio no meu grupo. Mas por hoje é só. Espero que tenham gostado. Continue nos acompanhando nas redes sociais, @oboleirês. E é isso. Abraço!